não só propícia para a transição, para a mudança de ano que nós estamos vivendo, como também uma mensagem que deve nortear todo o nosso ano de 2025. Eu quero que você entenda o que Deus vai falar conosco hoje, porque aquilo que Deus tem trazido ao meu coração está associado a uma vida de entrega. E eu quero que você se prepare não para entregar tudo, porque hoje eu já te garanto, nós não vamos te pedir nada. O pastor não vai te pedir nada. Agora, nós vamos ter um entendimento sobre entrega. Amém? Se você tiver com Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo número 4. Eu quero compartilhar um texto com você hoje, tão conhecido, tão famoso, e ao mesmo tempo tão rico, tão profundo. Evangelho de João, capítulo 4. É aquela conversa famosa entre Jesus e a mulher samaritana. Alguém já achou? Amém. Tem alguém que ainda não achou e precisa de misericórdia? Todo mundo achou. João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4. O que eu vou fazer? Eu não vou ler o capítulo inteiro. De uma forma proposital, eu vou vir cortando os textos, lendo somente aquilo que o nosso tempo, o nosso momento me pede. Tudo bem? Eu não quero que você entenda que eu estou pulando o texto de propósito no sentido de não argumentar. É só para a gente ganhar o tempo e ficar com o bloco necessário. Verso 1 do capítulo 4 de João, o Evangelho, tá? Diz assim, primeiro: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia. Repita assim: Jesus deixou a Judéia. Retirando-se outra vez para a Galiléia. Verso 4. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Diz assim: era necessário passar por Samaria. No verso 5, então: assim, Jesus chegou às cidades dos samaritanos, ou samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Verso 7. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhes disse: dê-me um pouco de água, mulher, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Deixa eu fazer um parênteses. Eu gosto tanto da Bíblia porque a Bíblia explica a Bíblia. Vocês já perceberam? Toda vez que você fica meio confuso, você olha, vai lá que a Bíblia está explicando bem direitinho. Está dizendo assim, ó: os judeus não se dão com os samaritanos. Alguém aqui já morou em um bairro que não se dava com outro? Sabe aquela briga de brasileiro com argentino no tocante ao futebol? Não chega nem perto a treta que existia entre judeu e samaritano. Então é importante que a gente entenda que a Bíblia explica a Bíblia. Ok? Diz assim ainda, no verso de número 10, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde. Repita assim: o senhor não tem balde. Pega esse cântaro aí para mim, por favor. O senhor não tem cântaro, o senhor não tem balde. Tem alguma versão que está escrito balde? Tem? Naquele período, quando as mulheres iam no poço
para retirar água do poço, elas utilizavam aquilo que eles chamavam de cântaro. Em alguns momentos era um balde de barro. Em outros momentos tinha um tipo de cesto que era feito com palha ressecada e betume, e eles também utilizavam. Em alguns outros momentos, eu não tenho certeza absoluta se os baldes eram industrializados, creio que não. Mas imagina um balde. Era esse tipo de equipamento ou de utensílio que essa mulher estava dizendo: o senhor não tem. Então, nesse diálogo que começa a ficar interessante, depois de Jesus pedir água, ela diz assim: o senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim também como seus filhos e o seu gado? 13, Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte para jorrar para a vida eterna. A mulher então disse: Senhor, eu quero dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise mais vir buscar. É uma preguicinha? Será que eu estou vendo uma samaritana querendo um certo conforto? Será que eu estou enxergando uma samaritana sem ter que ir ao meio-dia buscar água no poço? Será que eu estou enxergando nos tempos de Jesus alguém buscando Jesus pela conveniência? Mas pastor, ela ainda não sabe que ali é o Cristo. Ela ainda não sabe que ali está o Salvador. Então não tem como ela estar buscando o Cristo por conveniência. Ela só está em uma conversa com um homem que para ela é comum, pastor. Será que no nosso dia a dia a gente ainda fica buscando conversas, homens, mulheres, network por conveniência? Para que a gente não tenha que ir no poço, no sol? Será que a gente ainda está buscando pessoas para que no horário da meio-dia, que não é comum uma mulher ir buscar água, e tem todo um contexto por trás disso? Será que essa mulher que se escondia do fluxo do poço, será que essa mulher que não queria ser vista pela maioria das pessoas da época, porque ela tinha um passado um tanto duvidoso, porque ela era considerada um certo tipo de gente que não era atrativa, e tinha que ir buscar água meio-dia, uma vez que as mulheres buscavam água cedinho, antes do sol ficar quente? O verso 16, Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Eu fico pensando: Jesus, o que tem a ver marido, quando uma mulher só quer parar de ter que buscar água no poço? Jesus, o que tem a ver o marido dela, se o que ela está querendo, na verdade, é só essa tal água viva que o Senhor está oferecendo para ela? 17, ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Bom, é tão interessante que Jesus responde: disseste bem. Eu fico entendendo que Jesus dá um certo elogio para uma mulher que diz que não tem marido, mas eu fico a pensar: Jesus, ela omitiu a informação completa. Jesus não se importa da nossa omissão nas respostas, porque Ele já sabe qual é a frase que a gente ocultou. Ele diz: sim, tu disseste bem, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora você está, também não é teu. Aí Jesus arremata dizendo: é verdade. Então, depois da resposta dessa mulher quanto ao marido, Jesus fala: é verdade. Depois da resposta dele, ele diz de novo: é verdade. Jesus faz um sanduíche com a verdade, o ajuste da fala e com a verdade. Isso vai ficar tão bom.
Então no 18, no 19, a mulher diz: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Antes eu só queria uma certa água por conveniência, para eu não ter que voltar nesse poço. Eu só queria uma certa água que você estava me oferecendo para que eu não tivesse que vir aqui de novo. Mas agora o assunto está ficando espiritual, está interessante. Agora eu sei que tu és profeta. Por quê? Porque você revelou o que eu omiti. Quantos de nós estamos vivendo o ano de 2024, omitindo respostas, falas ao Senhor Deus, esperando Ele revelar para dizer: agora eu sei, o Senhor sabe de tudo. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém. Deixa eu te dizer uma coisa, mulher, Alexandre falando, o que é que você está querendo meter o assunto de adoração na conversa? Prossiga. Por que você omitiu que esse marido não é teu? Por que depois de dizer, agora eu sei, você é um profeta, quando ela entende que ele é um profeta porque ele revelou o que ela omitiu, ela não continua no assunto do marido? Será que nós, em 2024, quando as coisas ficaram claras que nós estávamos omitindo algo, será que quando ficou claro que Deus sabe de tudo, a gente deu uma espiritualizada e disse: epa, é ali que adora? Não, continua o assunto. Você não já descobriu que Deus é Deus? Você não já viu que Ele é profeta, que Ele é sacerdote, que Ele é rei? Você não já percebeu que Ele tem revelação? Você já não percebeu que o Espírito Santo fala? Você já não percebeu que o Espírito Santo revela? Você já não percebeu que Deus usa a sua palavra? Continua no assunto. Mas não, essa mulher, ela olha e diz: vi que você é profeta, vamos falar de adoração. Esquece esse assunto que me machuca. Esquece esse assunto que me confronta. Esquece esse assunto que me faz esconder que eu tenho 5 maridos que não eram meus. Vamos falar de adoração. Onde é que tem que adorar direito? Eu fico pensando, Jesus ou é ingênuo ou é cirúrgico. Você quer ficar com qual Jesus? Com qual Jesus você quer ficar? Ele continua. 21. Mulher, acredite no que eu te digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Jesus não volta no assunto do marido. Está vendo, pastor? É por isso que eu não quero voltar nesse assunto. Jesus não volta, porque Jesus não me condena. Não, porque Deus é amor, pastor. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Sabe por que Jesus muitas vezes não volta nos assuntos que você sabe que tem que voltar? Ele só está te dando a convicção de que você não conhece, você não percebeu a profundidade e a seriedade disso. Jesus não cobra a vida de quem está morto. Jesus não fica insistindo com aquele que não conhece, com aquele que não é íntimo. Jesus não é incisivo com aquele que não tem profundidade relacional. Quer mudar de assunto? Bora. Estou te dando chance. Vai chegar um tempo, mulher, que não é nem nesse monte, nem naquele. Porque a salvação vem dos judeus. Olha o 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura como seus adoradores. Olha o 24. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Repita assim: é necessário que os adoradores de Deus adorem ao Pai, em espírito, em verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá no início, era necessário Jesus passar por Samaria?
Olha o que o texto está dizendo aqui. No verso de número 4. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Por que ao passar por Samaria, ele agora está dizendo, é necessário que os adoradores adorem ao Pai? É necessário, tem coisas que são necessárias. Tem assuntos que são necessários. Tem comportamento que é necessário, tem atitude que é necessária. E Jesus está dizendo assim, uma adoração verdadeira é necessária. No 25 a mulher responde, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ei, a samaritana ainda não conectou o profeta com o Messias. A samaritana, ela entendeu, eu sei que tu és profeta, tu revelou meu pecado. Só que ela ainda está esperando o Messias. Será que a igreja brasileira está facetando o Cristo? Será que a igreja brasileira está enxergando um Jesus que quer? Ou um Jesus que foi posto, que não dá para negar? Será que a igreja brasileira está dizendo assim, esse Jesus eu enxerguei, esse Jesus eu vi, o Jesus do amor eu vi, o Jesus da misericórdia eu vi, o Jesus do juízo eu não conheço, ele vai vir, né? Porque eu vejo uma samaritana dizendo, olha, eu sei que virá o Messias, esse eu sei é o mesmo eu sei que tu és um profeta. Eu estou enxergando uma samaritana sabichona demais. Ela sabe que ele é um profeta porque ele revelou. Quando ele diz que os verdadeiros adoradores é necessário que adorem em espírito e verdade, ela diz assim, eu também sei que o Messias virá. Será que a igreja brasileira não está sabendo demais? Será que os cristãos de hoje em dia não estão sabendo demais? Finge que sabe, mas não sabe, pensa que sabe, mas não sabe. Será que nós aqui não estamos precisando conhecer a Jesus? Eu vim para ser um instrumento de Deus hoje. Amém. Você recebe a palavra do Senhor? Amém. 26, então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Teologicamente, é o primeiro momento em que Jesus se revela como o Messias, como o Cristo. Sabe para quem ele o faz? Para uma mulher. Para você que conhece de contexto bíblico, a mulher naquele período, ela era, num certo sentido, deslocada da sociedade. Mulher como essa, que ao meio-dia vai no poço, ela como que deslocada da sociedade duas vezes. À margem da margem. Mas Jesus está presenteando o gênero feminino, e mais especificamente, uma mulher de Samaria, que já estava no quinto, sexto homem da vida dela. Jesus, ele está entregando uma mensagem. Você diz que sabe, você omite respostas, você dificulta o entendimento, você finge, mas eu estou aqui, eu falo a verdade para você, eu não vou esconder quem eu sou para você, eu vou te contar sobre mim. Ele diz, eu sou o Messias. Naquele momento, chegaram os espertinhos que atrapalham muitas vezes o tempo de Jesus com os outros. Pastor Alexandre, esses discípulos que tinham ido buscar comida para Jesus, eles tinham alguma tarefa importante? Não, eles só tinham que buscar comida. Agora, a propósito, era muito importante, porque Jesus parou nesse poço porque estava cansado, com fome, com sede. Parece que eu fico conectando essa história com aquela de Marta e Maria,
Sabe aquela que Jesus chega numa casa e uma moça, assim que serve Jesus, vai aprontar as coisas, a Marta. E parece que tem uma irmã que vai para os pés de Jesus. E Jesus diz assim, ó, a Maria, Marta, escolheu a melhor parte, a boa parte. Eu fico entendendo e conectando que esses discípulos do poço de Jacó era como que uma espécie, um tipo de Marta. É como que a Marta fosse a espécie ou um tipo de discípulos que fosse buscar comida. Importante, sim ou não? Mas nas duas histórias tem uma samaritana. Nas duas histórias tem uma mulher. Não, eu não estou dizendo que a Maria era samaritana, ok? Eu estou falando do tipo, do que simbolizava a samaritana ali na história. Nas duas histórias que acontecem no tempo de Jesus, uma mulher está aos pés de Jesus, e a outra, ela já tinha estado não só aos pés dos outros homens aí, mas agora ela estava ali. Historicamente, vou falar uma coisa aqui. Historicamente, tem teólogo que está querendo dizer que Jesus gostava. Teve um caso aí com essa moça. Historicamente, tem gente querendo inventar que Jesus tinha essa mulher nos pés. É como que se essa mulher, pelo fato de ter ali 6 homens na vida dela, ela viu mais um no poço, os 2 sozinhos, e é como que se aquela mulher tivesse, e aí? Alguém já ouviu esse argumento? A grande questão é que esses discípulos chegam, depois de ter ido buscar comida, assim como a Marta daquela outra história vai preparar a comida. A Marta que prepara a comida naquela história questiona a Maria que está nos pés de Jesus. Os discípulos que chegam nesse poço estão dizendo, quem te deu de comer? É só você seguir o texto. Jesus diz assim, não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu quero que você olhe no verso 28. Olha isso. Depois de todo esse diálogo, nós temos uma mulher samaritana, após os outros homens da história ter chego, largando o cântaro. Ela deixa o balde de lado agora. Aí eu não sei se é porque Jesus chegou num lugar que ela não esperava. Eu não sei se é porque chegou muito homem, e quando ela vê homem, ou eu não sei se é porque agora ela corre na cidade e diz, ei, venham ver que eu encontrei um homem que me disse tudo quanto eu fiz. Quantos de nós, quando Jesus aponta o dedo e diz, você fez isso, escondem? Eu estou vendo uma samaritana correndo para a cidade dizendo, ele falou o que eu fiz. O que me faz entender que essa mulher samaritana que aparentemente omitiu e mudou a conversa em um momento, agora ela está tão convicta de quem é esse homem, que ela não se importa de dizer, ele falou o que eu fiz. Agora, o que foi que essa mulher fez que Jesus disse? Você disseste bem, você disse que não tem marido, porque você já teve 5, esse que você tem não é teu. Jesus falou o que ela fez, ou Jesus falou sobre o estado dela? É tão interessante que Jesus não precisa apontar o que você fez. Uma fala dele específica, você já sabe o que você fez. Você já sabe o que você precisa mudar. Você já sabe o que precisa ajustar. Você já sabe o que precisa entregar. Você já sabe o que Ele quer. Sim ou não? A gente já sabe. Ela vai lá para a cidade e diz assim, ó, tem um homem aí que falou tudo que eu fiz. Jesus não falou o que ela fez. Jesus só disse assim, ó, você falou a verdade. Você disse que não tem marido. Quando Jesus fala assim, ó, e esse que você tem não é teu, ela associou com o que ela fez. Quantos estão entendendo essa mensagem?
eu já vou começar a aplicar isso aqui. Eu estou entregando revelação, eu sei que o Espírito Santo está falando contigo, eu sei que você está entendendo minimamente essa mensagem. Mas tem um cântaro, que no início era o utensílio mais importante para ela. Tinha um cântaro que sem ele ela não pegava a água que ela gostaria e precisava. Agora, esse cântaro, que é o que ela diz para Jesus que ele não tem para pegar a água dele, é o cântaro, é o balde que agora ela não tem. É o cântaro, é o balde que agora ela abre mão, ela deixa. Posso contar o tema da mensagem de hoje? Que eu vou começar a pregar. O tema da mensagem de hoje é: deixa o seu cântaro. Quais são os baldes que você precisa deixar para fazer o que realmente importa? Aquele balde, aquele cântaro, era o utensílio mais importante para a tarefa que essa mulher tinha de fazer no poço. Ela só não esperava que era ali necessário um certo homem passar por Samaria. Ela só não contava que um certo homem judeu lhe pediria água. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Biblicamente, teologicamente, o capítulo 4 de João entrega uma mensagem literal. E qual é a mensagem literal desse capítulo? Jesus é a água da vida. Jesus é a fonte inesgotável e quem bebe dele nunca mais terá sede. Amém. Essa é a verdade teológica desse texto. Não adianta a gente ficar levando baldinho, cântaro e poço, enchendo de água, ainda que isso seja importante. Existe uma mensagem espiritual. Jesus é a água viva que sacia a sede da nossa alma. Agora, é tão interessante que a gente não consegue se saciar, a gente não consegue matar a nossa sede diante dele, porque nós não o conhecemos. Nós estamos indo à igreja, nós estamos com a Bíblia aberta em casa, nós estamos com o YouTube no louvor, nós estamos com um cântaro na mão, com um balde na mão, mas nós não estamos nos saciando de Jesus. O vazio continua, a angústia continua, o medo continua, a omissão continua, a gente esconde informação, a gente só nega informação, a Bíblia aberta, o louvor no talo, mas eu não sei que ele é o Cristo. Eu já entendi, ele é profeta. Mas Jesus está dizendo, você quer falar de adoração genuína e verdadeira? Vocês não conhecem que a salvação vem dos judeus. Agora eu fico a pensar o que leva essa mulher samaritana a soltar o seu balde, soltar o cântaro, que era o que mais importava para ela retirar água desse poço. Qual é a mensagem, pastor? Ela tinha uma prioridade quando ela chegou no poço, Ada. Depois do encontro com Jesus, a prioridade muda. A prioridade muda, não é mais água, não é mais aquilo que é comum, ainda que necessário, ainda que para sobrevivência, ainda que a vida humana importa ter água para beber. Eu não importo mais com essa água, agora eu vou dizer que Ele disse o que eu fiz. A minha prioridade mudou. Sabe qual é a mensagem que o pastor da Yada Church quer comunicar à Yada Church nessa transição de 24 para 25? Quem sabe as nossas prioridades precisam ser ajustadas. Quem sabe a gente ainda não está priorizando verdadeiramente o reino de Deus, porque nós não conhecemos realmente quem é Jesus, e a gente fica andando com baldinho para cima e para baixo.
Esse poço, essa água simboliza a vida comum, o dia a dia, a rotina, o meu trabalho. Eu preciso de água, pastor. Eu preciso trabalhar, pastor. Eu preciso. A rotina existe, o dia a dia existe. Mas nessa rotina Jesus vai chegar. Amém. E quando você conhece Jesus, a prioridade muda. Não é que nunca mais essa mulher precisou ir no poço pegar água. É que agora, diante da revelação de que Ele é o Cristo, o texto diz, ela deixa o cântaro. Porque quando você conhece quem é o Cristo, a prioridade muda. Você faz o que Ele ama, você faz o que Ele gosta. Você pega a água depois. Primeiro você vai lá e diz, depois você pega a água. Quantos estão entendendo isso aqui? Meus irmãos, entendam isso que esse pastor que ama você está dizendo. Eu não tenho nenhuma dúvida que a vida comum é natural. Eu não tenho nenhuma dúvida que é tudo bem a gente buscar água no poço, a rotina, o trabalho, o dia a dia. Vocês estão entendendo isso aqui? Não é contra a rotina, não é que você não precisa trabalhar, não precisa fazer o que é comum. Não, é sobre a prioridade. A gente não consegue priorizar Jesus e o reino, quem sabe porque não conheceu ainda o Cristo, o Messias. Quando você conhece o Cristo, quando você conhece o Messias, você solta o teu cântaro, você deixa o teu cântaro, você vai lá na cidade e diz, ei, eu conheci um homem que me disse tudo o que eu fiz. Sabe qual é a consequência, sabe qual é o resultado de uma prioridade ajustada? Pergunta, qual, pastor? Qual? Vários samaritanos vieram ver. O texto segue, é só você ler, 29, 30. Aí os samaritanos, pastora Vanessa, ele diz assim, agora não é porque você me falou, agora eu também sei que Ele é o Salvador do mundo. Aleluia. É só você perceber. A mulher samaritana passou pelo menos, vou chutar com a minha imaginação santificada, ela passou pelo menos 20, 30 minutos num diálogo com Jesus. Jesus revelou, ela falou, sei que é profeta. Ela só deu conta que era o Messias prometido quando ele disse, eu sou. Ela vai contar para os samaritanos, quando eles chegam, imediatamente eles falam, não, já sei, Ele é o Salvador do mundo. Quando eu e você, porque eu me incluo nisso, essa mensagem é para mim. Quando a gente ajusta a nossa prioridade e a gente pega o balde que simboliza a vida comum, o dia a dia, a rotina, no momento certo, na hora certa, na hierarquia da prioridade correta, pessoas vêm ver Jesus que a gente conheceu. Alguém deve estar perguntando, tá bom, pastor, já falou qual é a mensagem para o próximo ano? Estou dizendo, ajuste as suas prioridades. Pastor, eu não sei fazer isso. Como é que eu faço para ajustar minhas prioridades? Há umas 3 semanas atrás, não sei quem estava aqui, eu preguei uma mensagem que o título dela era O que realmente importa. Se você não viu, está no YouTube da Yada Church, dá uma acessada nessa mensagem. Eu falei de pelo menos 5 coisas que realmente importam na vida. Tem um monte de coisa que é fuleiragem. Uma das coisas que realmente importa é a gente hierarquizar. Não vou falar bonito. É colocar na lista 1, 2, 3, 4, 5 as coisas que mais importam. Mas pastor, eu não sei colocar uma lista cronológica, eu não sei se o que eu creio que é mais importante é o que é mais importante, pastor. Pastor, eu não sei se eu estou dando a prioridade certa para as coisas que eu estou fazendo, pastor. Porque, pastor, eu preciso fazer isso. Está vendo? O senhor me entende? Claro. Ó, pastor, eu também preciso fazer isso. O senhor me entende? Eu entendo. Eu reconheço Jesus como profeta e como Messias.
Eu não sou daquele que só quer reconhecer Jesus amoroso e misericordioso. Eu reconheço Jesus como justo juiz também. Ele vem e senta o rei em quem precisa, amém? Amém. Para ser bem prático e a gente avançar, que tem muita coisa para a gente fazer ainda hoje até orar, né, pastor? Ela só não sabe o quê? Sim, nós temos uma agenda. É te dar uma lista, uma sugestão. Repita comigo assim: é uma sugestão. É uma sugestão. Eu vou te dar uma espécie de lista hierárquica, ou de que maneira você pode minimamente ajustar suas prioridades para o próximo ano. Não adianta o pastor apontar um problema e não dar uma solução, sim ou não? Quantos estão abertos para receber uma sugestão pastoral? É muito fácil. Número 1, no ranking, a prioridade principal é Deus. Número 1, tracinho, Deus. A vida espiritual, a vida de fé, o relacionamento com Deus. A sugestão, ou como adendo a essa primeira, é dizer assim: separa o teu primeiro momento de manhã. Não, pastor, mas eu acordo muito cedo para ir trabalhar. Ora, acorda mais cedo. Você vai me dar 5 desculpas, eu vou te dar 10 soluções para você aprofundar seu relacionamento com Deus. Então você vai escolher o Jesus ingênuo ou o Jesus soberano? Que Jesus você quer escolher para tentar enganar? Então, número 1, Deus em primeiro lugar, pô. Acordou bonitinho, se vai tomar café, se vai escovar os dentes, se vai correr, se vai tomar banho gelado, não importa. Separa um tempo com Jesus, cedinho. Pastor, e se não... Não, de manhã não dá, tá tudo bem, é só sugestão. Faça quando você puder durante o dia. Quantos estão entendendo isso aqui? Isso é prático, sim ou não, gente? Sim. Aqui, ó, primeira ordem de prioridade, Deus, vida com Deus. Agora eu quero saber o número 2. Porque eu já sei o meu. A gente fica que nem a mulher samaritana, já sei. Já sei. Cadê as samaritanas e os samaritanos que sabem tudo aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão aí, você que acha que sabe tudo. Tem um monte de gente que é assim. Às vezes eu sou assim também. Eu acho que eu sei tudo. Eu estou lá no 6º marido e estou dizendo, eu sei. Eu quis trazer para mim. Quantos estão entendendo que essa mensagem é profunda? A gente acha que sabe pra caramba. Número 2, família. Gente do céu, você vai se surpreender com o número 3 e o número 4. O número 2 é família. Na hierarquia da nossa vida comum, Deus, família. Alguma novidade até aqui? Zero, ok? Quem sabe disso já? Quem pratica já assim? O que é família, pastor? Família é tua casa. Se você é casado, é você, sua esposa, seus filhos. Papai e mamãe aqui são maravilhosos. Eu honro e respeito. Agora estão na lista dos parentes. Amo demais. Mas minha família é minha esposa, meus filhos. Amém? Os parentes são importantes, sim ou não? Então, Deus, família, e o terceiro? Trabalho, negócios. Não acredito, pastor, o terceiro? É. Se ele não prioriza o trabalho dele, como é que ele supre? Aí, em 4º lugar, a comunidade. A comunidade está em que lugar? Alguém está impressionado com isso? Alguém pensou que era diferente? Está tudo bem até aqui? Deus, família, trabalho, igreja. Ai, tá vendo? O pastor disse que a igreja é o 4º. E porque eu sei que eu tenho um monte de gente que fala, né? Eu não vou para a igreja, mas eu não parei de me relacionar com Deus. Tá que nem a mulher samaritana dizendo, eu sei, escondendo um monte de coisa e Deus vendo tudo, e ela que nem uma idiota.
a gente fica que nem idiota diante de Deus. Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo. E a gente está assim, ó Senhor, Ele te recomendou isso. E Deus está assim, lá. Você tem 6 maridos, você é mentiroso, você é mentirosa, você não se arrepende, você é duro, você... Para quê? Então, Deus, família, trabalho, igreja, sem conversinha. Igreja é importante, andar em comunidade. Gente, lidar com gente. Não tem esse negócio de se trancar e de ficar... É ficar assim, torando o pau e mordendo o pescoço e ferro afiando ferro. E é com gente, é igreja. Aí depois da igreja, qual é o quinto? O pastor está te dando uma sugestão. No 5, o pastor comumente tem colocado os amigos. Amigos / parentes. É assim que eu tenho vivido, é assim que os grandes homens de Deus no tempo viveram. Então Deus, família, trabalho, igreja, amigos, parentes. Quantos estão entendendo isso aqui? Se você começar a priorizar, a minha sugestão dessa ordem não é só fundamentada no que eu acho, é fundamentado na história da humanidade, ok? Se você iniciar o ano de 2025, olha que mensagem profunda e simples ao mesmo tempo. Se você esquecer tudo que eu falei, é só tu anotar isso. Primeiro Deus, segundo a família, terceiro o trabalho, quarto a igreja, quinto os amigos. Se você em 2025 priorizar do jeito certo, deixar os teus cântaros no lugar certo, na hora certa, estou dizendo que a gente tem que abrir mão absolutamente dos cântaros? Não, é só colocar ele no lugar dele. A nossa rotina precisa estar no lugar dela, gente. Não tem nada mais humano do que essa mensagem que eu estou compartilhando com você. Não tem nada mais bíblico, natural, ordinário até, num certo sentido, do que dizer para você o seguinte: ajusta a tua prioridade. Bom, eu vou declarar bênção e vitória sobre o teu próximo ano? Sim ou não? Vou, sou pastor, vou encorajar você. Só que veja só, eu sei que 2025 é só uma virada psicológica. Amanhã é um dia como todos os outros se você continuar com a mesma vidinha. Quantos estão entendendo isso aqui? Você pode ser uma samaritana que vai no poço e encontra Jesus e é mudado, ou você pode ser uma samaritana que vai no poço, diz que sabe, sai de lá do mesmo jeito e continua todo dia, meio-dia, se escondendo da população porque é prostituta. A gente pode e deve viver um ano extraordinário, sim ou não? Sim. Mas a gente precisa ajustar as prioridades. A partir daí, todos os desdobramentos, todos os discípulos que vierem, e a comida? Quem foi que te deu de comida, Jesus? Tá tudo bem, faz parte do jogo, faz parte da história. O fato é que era necessário Jesus passar por Samaria. O motivo bíblico teológico: Jesus estava querendo quebrar, romper com as tradições, com as culturas que atrapalhavam o povo samaritano de conhecer o Messias. Deixa eu te dizer uma coisa. Alguém algum dia disse que a nossa igreja é uma igreja de empresário. Eu tomei posse disso, eu falei que seja, que venha muito empresário para cá. Mas não é uma igreja só de empresário, porque Jesus ele quebra com essas culturas. A igreja é um lugar para todo mundo. Desde o Uber ao mega hiper empresário, desde o vendedor de pastel ao executivo, a igreja é um lugar para todo mundo. Então Jesus precisou passar na Samaria, porque ele estava dizendo o seguinte: eu vim para os judeus, mas vim para os gentios. Que conversa é essa da gente querer andar só com quem é pobre ou só com quem é rico? Tem gente que fala, não, eu lido melhor com o sertanejo lá, né, Esté? Tem gente que, não, eu gosto de andar com os menos favorecidos. Tá tudo bem. Aí tem outros que dizem assim, não, eu gosto de andar com os milionários. Fala aí, Júnior, nós estamos em qual hora? Ué, tá tudo bem. Agora, não significa que, porque eu estou falando a Esté e o Júnior, porque eu estou dando um salto. A Esté é missionária no sertão, lida com gente pobre todo dia, a vida inteira. O Júnior é um consultor empresarial, lida com milionário o dia inteiro. Eu estou só usando os dois extremos, ok? Para dizer assim,
O dia que o Júnior tiver que lidar com o pobre lá no sertão, ai dele se não for. Vai em nome de Jesus. Se não for por Jesus, vai na pancada, né, gente? Brincando. E a Esté, o dia que Deus levar ela para falar com os missionários, com os milionários, a dela se ela não for. Né? Se não for por Jesus, vai na pancada. Vocês estão entendendo que o que Jesus está falando e fazendo assim, não tem nada a ver com essa parada aí de status social, de classe que o povo fica colocando. Essa coisa aí de os ricos não sei o quê, os pobres não sei o quê, isso é tudo balela para Jesus. Quando você conhece o Cristo, quando você sabe quem você é, o teu tamanho, a tua envergadura, o que Jesus fez por você, você senta na mesa de pobre, reconhece, ama, abraça os catarrentos, tudinho. E você vai lá na mesa dos milionários, que você não sabe nem comer com as coisas que tem lá, mas você está dizendo, é gente como eu. Jesus, Ele está quebrando essa divisão de classes, que muitas vezes a gente fica colocando na nossa cabeça. A gente precisa ordenar, colocar em ordem as nossas prioridades. O que Jesus estava fazendo é porque era necessário. Quem sabe vai ser necessário em 2025 Deus te colocar em mesas que você naturalmente não senta. Você não precisa escolher entre umas pessoas e outras. Eu profetizo de mim mesmo que você é um crente camaleão. Você vai sentar com os pobres, vai sentar com a classe média e vai sentar com os ricos. Está tudo bem. Onde Deus colocar você, você vai falar do que Ele fez contigo. Amém? Amém. Se Deus te levar para falar em um mês, uma semana com os menos favorecidos, você está lá em amor. Se Deus te levar para falar com a classe média, você está lá em amor. Se Deus te levar para falar com os milionários, você está lá em amor. Porque era necessário Ele passar Samaria para quebrar com esses status quo de sociedade, luta de classe. Jesus está dizendo assim, ó, eu vim para todos. A igreja é um lugar de todos. O cristão, ele não tem que ficar fazendo essa separação, não. Amém? Amém. Eu realmente acredito que essa mensagem é tão profunda e simples, que se você, quantos estão comigo? Que se você, no ano de 2025, ordenar a sua prioridade, e você for fiel, você vai viver o melhor ano da sua vida até então. Mas eu quero que você seja sagaz. O pastor disse o quê? Sagaz. Sagaz. O que é sagacidade bíblica? A Bíblia diz, André, que Davi fingiu-se de louco quando os filisteus vieram matá-lo. Eu pergunto, ele era louco? Ele só se fingiu. Isso é sagacidade bíblica. Para não morrer, eu finjo que eu sou doido. Aí alguém me perguntou um dia, pastor, ele não mentiu? Eu falei, vá lá você, deixa os filisteus te pegar na espada. É muito fácil a gente querer ser doutor da lei quando a gente não está lá, não é? Então você seja sagaz. É como que em casa você é simples como uma pomba. Agora na rua, sagaz, estou atento, estou esperto. Eu declaro que você vai ter um ano extraordinário. Eu declaro que você vai viver um 2025 extraordinário. Eu declaro as suas prioridades ajustadas. Eu declaro Deus se revelando a você. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos. Ora biasura managas. Risu e calavandori essergia. Eu estou contigo no poço, diz o Senhor.
Eu não tenho balde, porque eu sou como a água da vida. Você sabe, mas eu sei mais, diz o Senhor. Deixe os cântaros que estão mal posicionados na sua vida. O seu balde foi importante em algum momento, mas você está começando a utilizar de uma rotina e menosprezando as prioridades que importam. Adore o Pai em espírito e em verdade, porque estes são os adoradores que o Pai procura. Eu vejo Jesus limpando corações. Eu vejo Jesus te dando oportunidades de você falar para Ele o que Ele já sabe. Eu vejo no meu espírito praticamente aquela cena do poço, um campo aberto, um sol relativamente forte, como que Jesus sentado à beira do poço e aquela mulher se debruçando para tirar a água dela. É como que se eu estivesse enxergando aquela cena e Jesus na serenidade dele, pedindo água, sabendo onde a conversa ia chegar. É quando você está ali no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua rotina, e o doce Jesus se aproximando de você no Espírito, e você começa a perceber uma presença, e no seu interior uma voz te faz perguntas, e o diálogo interior começa a se desenvolver. Você um tanto inseguro, insegura, não sabe onde esse diálogo interior vai chegar, mas você percebe lágrimas com textura firme, quase que lágrimas grossas escorrendo na lateral da sua bochecha, e você percebe que ele chegou, e ele começa a pontuar, dizendo: você falou a verdade. E você, sabendo que omitiu uma parte, assim como aquela mulher samaritana, mudando o assunto para que Jesus não mexa onde tem que mexer. Rabiacerro yokit lavando, iderai assim. Assim diz o Senhor para a Yada Church: o seu próximo nível está na exposição daquilo que você omite. O seu próximo nível na espiritualidade sadia está no fato de falar do sexto marido que não é teu. Rabiáceas. Está no fato de você falar sobre aquilo que você omitiu durante tempos. Amandoro yo sorra me andorei alarasi.